Oi pessoal, meu nome é Rafa Souza, eu sou arquiteta e hoje eu vou ajudar você a construir a vida dos seus sonhos. Se esse vídeo caiu por acaso na sua mão e se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você receba todas as vezes que a gente postar algum vídeo o aviso para poder ouvir essa mensagem de Deus que eu estou passando para você. Uma mensagem de libertação, uma mensagem de renovo, de cura nas suas emoções, uma mensagem para mudar a sua mentalidade e trazer prosperidade para a sua vida. Uma mentalidade progressiva de sucesso para que você consiga chegar ao seu sonho. Hoje falando com as mulheres divorciadas, continuando o vídeo anterior que eu estava falando sobre repúdio, eu quero falar com você sobre a carta de libertação, o divórcio. A carta que Deus deu como instrução a Moisés para que você, mulher, que era repudiada, pudesse ser livre novamente. Confuso? Se você não escutou o primeiro vídeo, volta lá no vídeo anterior, aonde eu explico um pouquinho sobre a diferença entre repúdio e divórcio. Falando sobre repúdio, falando dessa situação em que o homem casado dentro de casa repudia sua mulher, tratando ela com humilhação, com maus tratos, de um jeito que Deus abomina. Deus abomina o repúdio e não o divórcio. Se você quer saber a diferença, volta lá no vídeo anterior. Agora falando sobre o divórcio. Você sabia que um divórcio foi planejado por Deus para o seu bem? Pois é. Aquela mentalidade de culpa que você carrega nada mais é do que uma mentira religiosa que colocaram na sua cabeça e que te faz prisões, te traz peso e te impede de caminhar hoje em dia. Lembra daquelas bolas de ferro que os escravos tinham no pé, com grilhões presos? Pois é, quando você carrega a culpa do divórcio, você está tentando caminhar com uma bola de ferro presa nos seus pés. Toda a culpa que recai sobre você existe por falta de conhecimento. A palavra fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. É uma instrução de Deus. E qual é o conhecimento que te falta? É que Deus preparou o seu divórcio para te libertar de uma situação de escravidão, de punição, de repúdio, de repulsa, para te libertar de uma humilhação que você não precisava passar. E quando você sai de um casamento, passa por um divórcio e ainda está se sentindo culpada, humilhada, quer dizer que não adiantou aquela libertação que Deus promoveu para você. Veja, existe diferença entre um divórcio que foi planejado por Deus, um divórcio que faz parte do plano de Deus para te libertar, e um divórcio feito de uma forma irresponsável, por livre-arbítrio, porque o homem desejou ser feliz e seguir a sua própria carne, os seus próprios deleites, ok? Eu não vou entrar no mérito da questão, não vou entrar no princípio bíblico de quando é aceito, quando não é aceito. Eu vou tratar da essência, do porquê o divórcio foi criado. Então, sabendo que o repúdio era essa situação de humilhação, na época em que Moisés trouxe a lei que estabelecia o divórcio, o que é que acontecia? As mulheres não podiam casar novamente, elas casavam com um homem só. Mas as famílias eram poligâmicas. O homem poderia ter quantas mulheres e quantos casamentos ele quisesse. Naquela época, quanto mais filhos um homem tivesse, significava que ele era mais próspero, mais riquezas ele teria. Então ele gostaria de ter mais de uma mulher e vários filhos. Inclusive, quando essas mulheres tinham concubinas, esse homem, esse marido, também tinha filhos com as concubinas.
eram considerados seus filhos e filhos da sua esposa, dona daquela concubina. Aquela mulher vivia como uma escrava, mas o filho dela era considerado herdeiro. Diante dessa situação, você pensa, como uma mulher que era repudiada pelo seu marido poderia sobreviver na sociedade? A mulher não tinha o direito de trabalhar, não tinha voz, ela não era nem contada dentro da sociedade. E vamos supor que essa mulher fosse estéril, não tivesse filhos. Um homem casa com ela e essa mulher não lhe dá filhos. Para que é que essa mulher serve? Para aquela sociedade, não servia para quase nada, porque afinal de contas a mulher foi feita para dar filhos ao homem, para procriar, estruturar aquela família. Só que a mulher não tinha honra nenhuma naquela sociedade. Hoje nós podemos dizer que a mulher é a base da família, mas naquela época, o patriarcado dizia que os homens é que mandavam, é que tinham honra, eram os que trabalhavam para sustentar a família, e a mulher não tinha vez, não tinha voz. E se essa mulher não desse filhos para esse homem, ele estava sendo desonrado. Ele estava sendo humilhado por não ter herdeiros. Um homem que não tivesse filhos era visto pela sociedade como amaldiçoado. Era como se Deus estivesse punindo ele por algum pecado, algum erro que ele cometeu. Era uma punição e uma vergonha não ter filhos. Então, o que é que esse homem fazia? Ele repudiava essa mulher. Ele começava a transferir para ela todo aquele peso de culpa, de humilhação, de cobrança pelo fato de não ter filhos. Ela era culpada porque ela não dava filhos para o marido. Ele estava sendo mal visto na sociedade, julgado, humilhado por culpa dela. Então ele começava a se desfazer dessa mulher. Ele humilhava, ele rejeitava, ele repudiava dentro de casa. E ela era tratada não como uma esposa, mas como uma escrava, como uma serva, como alguém que não tem valor algum. Esse homem casava com outra esposa e começava a ter filhos. E como é que fica essa mulher que ficou para trás? Porque o homem procurava a esposa ou a mulher para ter mais filhos. Ele se lembrava dela para ter relações porque ele gostava dela, porque ele escolhia estar com ela e porque ela lhe dava filhos. Isso era sinal de riqueza, prosperidade. Se aquela mulher não lhe dá filhos e lhe traz um sinônimo de desgraça, para que é que ele vai procurá-la? Não vai. Então, com o passar do tempo, ele chegava a se esquecer que essa mulher existia. E ela ficava para escanteio. E de repente, a mulher que dava filhos para esse homem começava a também humilhar, rejeitar e repudiar a primeira esposa. Lembra da história de Ana? Ana, que um dia foi mãe de Samuel, casada com Eucana. Ela não lhe dava filhos. Enquanto Ana não dava filhos para Eucana, ela era humilhada por Penina. Todos os anos, ano após ano, subindo para Siló, para estar no templo do Senhor, Ana era humilhada. No caso de Ana, ela não foi repudiada por Eucana, porque ele amava sua esposa. Mas é esse tipo de situação de humilhação que eu quero que você imagine. Então, essa mulher que estava sendo repudiada pelo seu marido, que não lhe dava filhos e que era tratada com humilhação, com desprezo, como se ela fosse uma escrava, essa mulher recebe de Moisés a carta do divórcio. Não existia a exceção que hoje as igrejas colocam. Você só pode divorciar se tiver adultério. As famílias eram poligâmicas. E a carta de divórcio, Moisés entrega para uma mulher repudiada, para lhe dar o direito de ter uma nova vida,
uma nova família, para que ela pudesse se desligar daquele marido que a repudiava, por qualquer outro motivo que não fosse justificável, independente de ter ou não filhos. Ela tinha o direito de se divorciar, para que ela pudesse reconstruir a sua vida, para que ela pudesse ter dignidade, para que ela pudesse ter uma família, para que ela pudesse se casar de novo, para que ela pudesse ter filhos, ter um marido, ter um trabalho, para que ela pudesse resgatar a sua essência e a sua identidade de ser mulher, de ser a pessoa que edifica o seu lar, que constrói uma família. Então a carta de divórcio foi essa carta que Deus nos entregou através de Moisés, para que essa mulher repudiada pudesse ser livre e reconstruir a sua vida. Então veja, não é uma apologia ao divórcio querendo que todo mundo se divorcie, mas é uma mensagem de resgate, para que a mulher divorciada volte para si mesma. Conheça a sua essência, conheça o poder de ser mulher, que ela possa reconstruir a sua identidade, a sua vida, o seu amor próprio, para que ela se veja não mais como alguém culpada, pecadora, excluída da sociedade, rejeitada pela igreja, repudiada, mas que ela entenda que a carta de divórcio é uma carta de amor que Deus tem por você. Deus te ama tanto, tanto, que ao invés de te deixar presa num casamento onde você seria repudiada, Ele te deu de presente a carta do divórcio. E para você que ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo e do ladinho do botão de inscrever-se você já aproveita e clica no sininho. Dessa forma, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Aqui embaixo também tem um lugar para você deixar o seu comentário. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Podem fazer perguntas, tirar as dúvidas, que eu vou estar respondendo a esses questionamentos de vocês. E tem uma flechinha também, aonde você clicando consegue ver a descrição completa do vídeo e ali eu coloco para você alguns links. Tem um link de um curso que tem na Hotmart, onde eu falo sobre a mulher viril, a mulher que precisa ser mais feminina e se chama Código da Feminilidade. E eu vou deixar também para vocês o meu endereço do Instagram, para que você clique nesse link e vá lá para o Instagram me seguir, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.